Bom, pessoal, quais de vocês já ouviram falar em polígonos, certo? Não é um conteúdo estranho, pois é um conteúdo já estudado por vocês nas séries anteriores. Então, a partir de agora, vamos conhecer um pouco mais sobre os polígonos. Bom, temos aqui alguns exemplos de polígonos, certo? É muito comum observarmos a presença de polígonos no nosso dia a dia, tanto na presença dos objetos, como também em figuras do nosso cotidiano. Nós temos aqui, por exemplo, uma colmeia de abelha. As abelhas, elas utilizam-se do hexágono regular em suas colmeias, certo? Para vocês observarem o quanto a natureza é perfeita. Então, para construir as figuras geométricas, para criar e dar um nome para cada uma dessas figuras, o homem observou na natureza. Foi da natureza que ele copiou, né, cada uma dessas figuras. Nós temos aqui, por exemplo, a foto da lua. O círculo em si, ele não é um polígono, certo? Porque para ser polígono, ele precisa ser formado por segmentos de reta. Agora, esse retângulo, sim, é um polígono. Nós temos também, né, as bolas de futebol. As bolas de futebol, elas têm a presença de polígonos em sua construção. Nós temos aqui, por exemplo, hexágonos, né, que são polígonos formados por 6 lados, e pentágonos, que são figuras formadas por 5 lados. Bom, pessoal, nós temos aqui dois exemplos de polígonos que podem ser usados tanto na engenharia quanto na construção civil, certo? Nós temos aqui esse exemplo, né, que é a ponte de Hercílio Luz, que foi uma ponte criada por esse engenheiro, onde é utilizada várias figuras geométricas, como podemos observar aqui a presença tanto de triângulos como de quadriláteros, certo? Se a gente olhar para qualquer construção, é muito fácil encontrar diversas figuras geométricas. Porém, as que mais predominam são os triângulos. Por que será? Alguém sabe me dizer por que o triângulo é tão usado nas construções civis? Então, o triângulo ele é usado porque ele serve como um aparato tanto de apoio como de força. Por ele ser um polígono com apenas três lados, né? Ele é o polígono com o menor número de lados. Às vezes ele é considerado uma figura geométrica muito simples. Mas, entretanto, devido à sua simplicidade, há uma grande rigidez que o envolve, possibilitando assim a inalteração dos seus lados. A maioria, né, das figuras geométricas elas podem se mover, mas um triângulo é rígido, ele nunca se move. Então, através dos seus 3 pontos determinados, o triângulo é bem conhecido e utilizado desde a antiguidade, né? Mas por ser tão importante, ele é utilizado até os dias de hoje, tá? Nós temos aqui também um exemplo de hexágonos, né, no formato de pedras. Essas pedras podem ser usadas tanto para construções de muros, como também, né, para calçamento de ruas. Nós temos aqui um exemplo, né, de alguns polígonos que pode ser observado em figuras presentes em nosso cotidiano, certo? Nós temos aqui exemplos de placas de trânsito, nós temos aqui um exemplo da bola, do cubo mágico, né, de uma arte e também do corte de frutas, certo? Vocês sabem me dizer quais figuras cada uma dessas imagens lembram? Nós temos aqui, por exemplo, a placa pare. Essa placa ela é formada por um polígono de 8 lados, certo? Esse polígono denomina-se como octógono, por ser um polígono, né, que contém 8 lados. Nós temos aqui também outro polígono na placa permitido o trânsito de bicicleta. Esse polígono é chamado de triângulo, né, pois é o polígono que possui 3 lados. Nós temos aqui um exemplo de cortes de laranja ou limão, certo? O círculo em si, ele não é um polígono, porém, se observarmos direitinho, podemos perceber a presença de triângulos no interior dessa fruta, tá? Temos aqui a bola, como já expliquei anteriormente, temos aqui o cubo mágico, que tem a presença dos quadrados, e temos também aqui a presença de alguns quadriláteros, né, nessa arte. Então, o que vinha a ser um polígono? O polígono é uma figura plana limitada com uma linha poligonal fechada,
Ou seja, o polígono ele precisa ser figuras fechadas, tá? Então, o polígono ele só pode ser construído a partir de 3 segmentos de retas. Então, 3 ou mais segmentos de reta. Se eu usar, por exemplo, apenas 2 segmentos de retas, eu não posso formar um polígono, tá? Então, o que significa polígono? Polígono, ele vem do grego e quer dizer, poli, né, quer dizer muitos, e gon, que quer dizer ângulos. Então, formou o nome polígonos, né? Muitos ângulos. Bom, temos aqui uma atividade. Vocês vão realizar essa atividade no caderno. Vocês devem anotar o número de cada figura e vamos dizer se essa figura representa ou não um polígono, certo? Só relembrando que para ser um polígono, né, a figura ela precisa ser formada por 3 ou mais segmentos de reta. Essa figura ela não pode possuir superfície arredondada. E a figura também, né, ela não pode ser aberta. Essa figura ela deve ser fechada, ok? Aguardo a resposta de vocês.